20 plantas com poderes incríveis que você não sabia que existiam. O mistério do quintal da avó Maria era uma tarde quente de sábado na cidade pequena de Verdejante. O sol batia forte, e o cheiro de terra molhada misturava com o perfume das flores no quintal da Dona Maria. Ela era uma senhora de cabelos brancos, mãos calejadas e um sorriso que parecia guardar segredos antigos. Vó, por que a senhora tem tanta planta diferente? Perguntou Lucas, um menino de 10 anos, curioso, enquanto mexia nas folhas de uma samambaia. Ah, meu neto, essas plantinhas não são só bonitas. Elas têm poderes que a maioria das pessoas nem imagina, respondeu Dona Maria, ajeitando o chapéu de palha. Poderes? Tipo super-herói? Lucas arregalou os olhos. Mais ou menos. Ela riu. Vamos lá, vou te mostrar. E assim começou uma aventura pelo quintal que Lucas nunca mais esqueceria. 2. As plantas e seus segredos. Aloe vera, a curandeira da pele. Essa aqui é a babosa, disse Dona Maria, apontando para uma planta gordinha com folhas verdes e pontudas. Se você se queimar no sol, é só cortar uma folha, tirar o gel de dentro e passar na pele. Em 2 dias, nem parece que queimou. Sério? Lucas tocou a folha com cuidado. E se eu cortar o dedo? Também ajuda. É como um band-aid natural. Mas não pode comer, viu? Só usar por fora. Uau! Lucas imaginou como seria útil na escola, onde os amigos viviam se machucando no recreio. Hortelã, a planta que espanta mosquitos, essa é a hortelã. Dona Maria mostrou um vasinho com folhas cheirosas. Se você esmagar umas folhinhas e passar nos braços, os pernilongos não chegam perto. Jura? Lucas cheirou as folhas e espirrou. Nossa, que cheiro forte! É por isso que funciona. Os bichinhos não gostam. E ainda dá para fazer chá quando a gente está com dor de barriga. Minha mãe vive comprando remédio para isso. Lucas pensou em como seria legal ter uma hortinha em casa. Arruda, a protetora, essa aqui é a arruda. Dona Maria apontou para uma plantinha com folhas miudinhas. Antigamente, as pessoas usavam para afastar mal-olhado e até energias ruins. Tipo magia? Lucas arregalou os olhos. Mais ou menos. Não é magia de filme, mas muita gente acredita que ela protege a casa. E também serve para fazer chá, mas tem que tomar cuidado, porque em excesso pode fazer mal, então é tipo um escudo de planta? Lucas riu. Isso mesmo. Dona Maria deu uma risadinha. Cacto, o guardião da água, olha esse cacto. Ela mostrou um vaso com um cacto redondo e cheio de espinhos. Ele guarda a água dentro dele. Se você estiver perdido no deserto e encontrar um desses, pode cortar e beber a água. Sério? Lucas nunca tinha pensado nisso. Sério. Mas só em último caso, porque a gente não deve machucar as plantas à toa. E se eu tiver um em casa? Aí é só regar de vez em quando. Ele quase não precisa de água, é perfeito para quem esquece de cuidar das plantas. Manjericão, o repelente natural. Esse manjericão aqui, Dona Maria mostrou um vasinho com folhas verdes e brilhantes, é ótimo para afastar moscas e até formigas. Como assim? É só colocar os galinhos perto da janela ou da porta. O cheiro forte delas não gosta. E ainda dá para temperar a comida. Minha mãe ia adorar. Lucas pensou na cozinha de casa, sempre cheia de formigas. Dente de leão, a planta que vira comida. Essa flor amarela é o dente de leão. Dona Maria apontou para uma planta com folhas serrilhadas. As folhas são ótimas para salada, e as flores podem ser usadas para fazer geleia. Geleia de flor? Lucas fez uma careta. É gostoso. E ainda ajuda a limpar o sangue. Antigamente, as pessoas usavam muito. Vou contar para a professora de ciências. Lucas já imaginava a cara dos colegas. Lavanda, a planta do sono. Essa lavanda aqui, Dona Maria mostrou um vaso com flores roxas, é famosa por acalmar. Se você colocar um saquinho com flores secas debaixo do travesseiro, dorme como um anjo. Eu tenho dificuldade para dormir, Lucas confessou. Então leva um pouquinho para casa. É só deixar secar e colocar num paninho.
Vou tentar. Lucas já estava imaginando como seria bom dormir sem contar carneirinhos. Urtiga, a planta que cura. Essa aqui é a urtiga. Dona Maria mostrou uma planta com folhas peludas. Ela arde se tocar, mas é ótima para fazer chá e aliviar dores nas articulações. Arde? Lucas recuou. Arde, mas vale a pena. E se você cozinhar as folhas, a ardência some. Vou avisar meu pai, ele vive reclamando do joelho. Cebola, a defensora da saúde. A cebola não é só tempero. Dona Maria pegou uma cebola roxa do quintal. Se você cortar e deixar num prato no quarto, ela absorve bactérias e ajuda a não pegar gripe. Sério? Lucas nunca tinha ouvido isso. Sério. E se você tiver tosse, pode fazer xarope de cebola com mel. Minha avó faz isso. Lucas lembrou das noites em que tossia e sua avó aparecia com um copinho de xarope caseiro. Alecrim, a planta da memória. Esse alecrim, Dona Maria mostrou um arbusto com folhas finas e cheirosas, ajuda a melhorar a memória. Se você estudar com um galinho por perto, fica mais fácil decorar as coisas. Jura? Lucas pensou nas provas de matemática. Jura? E ainda dá para usar na carne assada. Vou levar um galho para a escola. Calêndula, a amiga da pele. Essa flor laranja é a calêndula. Dona Maria apontou para um canteiro colorido. O óleo feito com ela ajuda a cicatrizar feridas e até queimaduras leves. Tipo um remédio? Lucas tocou as pétalas com cuidado. Exatamente. E ainda deixa a pele macia. Gengibre, o combate à dor. Esse aqui é o gengibre. Dona Maria mostrou uma raiz nodosa. Se você ralar e fazer chá, ajuda a aliviar dor de garganta e enjoo. Minha mãe vive comprando pastilha para garganta. Lucas pensou em como seria legal ter gengibre em casa. Cravo da Índia, o anestésico natural. O cravo da Índia. Dona Maria mostrou um potinho com botões secos. É ótimo para dor de dente. É só mastigar um e colocar no dente que está doendo. Dói? Lucas fez uma careta. Não, ele anestesia. Mas é só para emergência, viu? Se doer muito, tem que ir ao dentista. Vou guardar essa dica. Sálvia, a planta da sabedoria. Essa é a sálvia. Dona Maria mostrou uma planta com folhas aveludadas. Dizem que ela traz sabedoria. E também é ótima para gargarejo quando a garganta está inflamada. Sabedoria? Lucas riu. É o que dizem. E ajuda a clarear a voz. Hibisco. O chá que emagrece. Essa flor vermelha é o hibisco. Dona Maria apontou para uma planta alta com flores vibrantes. O chá dela ajuda a emagrecer e ainda é gostoso. Minha tia vive fazendo dieta. Lucas pensou em como ela ficaria feliz em saber disso. Camomila, acalmante. Essa é a camomila. Dona Maria mostrou uma plantinha com flores brancas e miúdas. O chá dela calma e ajuda a dormir. Eu já tomei. Lucas lembrou das noites em que sua mãe fazia chá para ele. Alho. O antibiótico natural. O alho. Dona Maria pegou um dente de alho do quintal. É um dos melhores remédios naturais. Ajuda a combater infecções e até pressão alta. Minha avó põe alho em tudo. Lucas riu. E faz bem. Mas não precisa exagerar, senão fica com cheiro forte. Cúrcuma, a anti-inflamatória. Essa raiz amarela é a cúrcuma. Dona Maria mostrou um pedaço de raiz alaranjada. Ela ajuda a reduzir inflamações e ainda dá cor ao arroz. Arroz amarelo? Lucas fez uma careta. É gostoso. E faz muito bem. Stevia, o adoçante natural. Essa plantinha aqui é a stevia. Dona Maria mostrou uma folha pequena e verde. Ela é muito mais doce que o açúcar e não faz mal à saúde. Jura? Lucas nunca tinha ouvido falar. Jura? É ótima para quem não pode comer açúcar. Menta, a digestiva. Essa é a menta. Dona Maria mostrou uma planta com folhas finas e cheirosas. O chá dela ajuda na digestão e alivia gases. Gases? Lucas riu. É sério. Se você comer feijoada e ficar com a barriga inchada, um chá de menta resolve. 3. O segredo da avó Maria. Depois de conhecer todas aquelas plantas,
Lucas estava impressionado. Vó, como a senhora sabe tudo isso? Ele perguntou, sentado no banco de madeira do quintal. Aprendi com a minha avó, que aprendeu com a dela, Dona Maria respondeu, sorrindo. As plantas sempre foram nossas amigas, desde os tempos antigos. Elas curam, alimentam e até protegem. E por que as pessoas não usam mais essas coisas? Lucas perguntou, olhando para o quintal cheio de vida. Porque hoje em dia todo mundo prefere comprar remédio na farmácia, Dona Maria suspirou. Mas o melhor remédio muitas vezes está na natureza. Vou contar para todo mundo na escola. Lucas disse, animado. Faça isso, meu neto. E quem sabe um dia você também ensina seus filhos e netos. Lucas olhou para o quintal, imaginando quantos segredos ainda estavam escondidos ali. E pensou que, de agora em diante, ia prestar mais atenção nas plantinhas que encontrava pelo caminho. Porque, afinal, quem diria que um simples quintal podia ser tão cheio de magia? Lucas correu para casa com a cabeça cheia de ideias. No caminho, parou perto de um pé de boldo que crescia na calçada. Tocou as folhas ásperas e riu sozinho. Ei, você também tem superpoder? Sussurrou. A planta balançou com o vento, como se respondesse. Ele riu de novo e seguiu em frente. Na escola, na hora do recreio, Lucas não conseguiu segurar a empolgação. Reuniu os amigos perto do pé de jamelão. Gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Disse, quase sem fôlego. O quê? Perguntou Rafa, mordendo um sanduíche. As plantas têm poderes. Tipo, poderes de verdade. Ah, tá, Caio zombou. E a samambaia ali vai voar e salvar o mundo? Os outros riram, mas Lucas não desistiu. Não é brincadeira. A babosa cura queimadura, o boldo ajuda o estômago, e tem até uma planta que espanta mosquito. E onde você ouviu isso? Perguntou Lúcia, desconfiada. Minha avó sabe tudo sobre isso. Ela tem um quintal cheio de plantas mágicas. Mágicas? Caio revirou os olhos. Agora virou bruxaria. Lucas cruzou os braços. Não é bruxaria. É ciência antiga. As pessoas usavam isso antes dos remédios de farmácia. Então prova, desafiou Rafa. Lucas pensou rápido. Olhou em volta e viu um pé de arruda perto do muro. Aquela ali. Apontou. A arruda afasta mal-olhado e até ajuda a clarear a pele. Tá bom, então pega uma folha e passa no meu braço. Caio estendeu o braço, rindo. Lucas hesitou. Não sabia se podia colher a planta assim. Mas Dona Maria sempre dizia que as plantas gostavam de ajudar. Tá bom, disse, aproximando-se. Mas tem que pedir licença antes. Licença? Caio riu alto. Você tá maluco? Lucas ignorou e tocou a arruda com cuidado. Posso pegar uma folhinha, Dona Arruda? Prometo usar para o bem. Os amigos riram, mas ele colheu uma folhinha e esfregou no braço de Caio. Pronto. Agora espera uns dias. Se não melhorar, eu assumo que tô errado. Caio deu de ombros. Tanto faz. Mas se eu virar um sapo, você vai ver. No dia seguinte, Lucas levou um saquinho com folhas de hortelã para a escola. Isso aqui é para dor de cabeça, explicou, entregando para Lúcia. Cheira que passa. Ela cheirou e fez uma careta. Tá bom, mas se eu ficar tonta, você me paga um suco. Os dias passaram, e algo estranho aconteceu. Caio apareceu na escola com o braço menos vermelho, onde tinha uma mancha que o incomodava. Cara, sua arruda funcionou, admitiu, meio sem jeito. Não coça mais. Lucas sorriu. Viu? Eu não disse? Rafa, que tinha uma tosse chata, pediu ajuda. E pra tosse, tem alguma coisa? Tem. Lucas lembrou da avó. Alecrim. Vou trazer amanhã. Sem querer, Lucas virou o menino das plantas da escola.
Os amigos começaram a pedir dicas, e até a professora de ciências ficou interessada. Lucas, você podia fazer um trabalho sobre isso, ela sugeriu. Ele aceitou na hora. No fim de semana, levou os amigos até o quintal de Dona Maria. Ela mostrou cada planta, contou histórias e até deixou eles colherem algumas folhas. Uau, Rafa murmurou, olhando tudo. É tipo um laboratório da natureza. Exatamente, Dona Maria sorriu. E o melhor é que não precisa de receita. Na volta para casa, Lucas parou de novo perto do boldo da calçada. Dessa vez, não falou nada. Só sorriu e seguiu em frente. Porque agora ele sabia, as plantas não eram só verdes e quietas. Elas ouviam, ajudavam e, às vezes, até faziam mágica acontecer. Lucas mal podia esperar para chegar em casa e contar tudo para a mãe. Assim que abriu a porta, ela já estava na cozinha, mexendo uma panela. Mãe, você não vai acreditar. Ele disse, jogando a mochila no sofá. O que foi, filho? Ela perguntou, virando-se com a colher de pau na mão. A Dona Maria ensinou um monte de coisas pra gente. Tipo, sabia que a babosa cura queimadura? E que o alecrim ajuda a lembrar das coisas. A mãe riu. Eu uso alecrim na comida justamente por isso. Sua avó sempre dizia que era bom para a memória. Lucas arregalou os olhos. Sério? Então por que você nunca me contou? Por que você nunca perguntou? Ela piscou. Mas agora parece que virou especialista. Ele sorriu, orgulhoso. E tem mais. O boldo da calçada, ele cura a dor de barriga. Eu já provei. A mãe franziu a testa. Espera, você comeu folha de boldo? Só um pedacinho. Lucas se defendeu. Não doeu nada, juro. Ela balançou a cabeça, mas não parecia brava. Bom, se for assim, amanhã a gente vai ao mercado comprar mais plantas. Quem sabe você não vira um cientista de verdade? Sério? Lucas pulou de alegria. Posso escolher as plantas? Pode. Mas nada de comer folhas sem perguntar antes, combinado? Combinado. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir direito. Ficou imaginando todas as plantas que ia conhecer, os poderes que ainda não sabia, as histórias que Dona Maria podia contar. E, no meio de tudo isso, uma ideia surgiu na cabeça dele. No dia seguinte, na escola, ele chegou com um caderno novinho debaixo do braço. O que é isso? Rafa perguntou, curioso. É o meu diário de plantas, Lucas explicou. Vou anotar tudo o que aprender. E quem sabe um dia a gente não faz um jardim na escola? Tipo um jardim mágico? Rafa regalou os olhos. É. Lucas riu. Mas sem mágica de verdade. Só com as coisas que elas já fazem. A professora de ciências passou por eles e ouviu. Que ótima ideia, Lucas. Quem sabe a gente não transforma isso em um projeto da turma? Os dois amigos se olharam, animados. Rafa já estava imaginando como seria, um cantinho cheio de plantas que curavam, acalmavam, até ajudavam a estudar. E se a gente chamar a Dona Maria para ajudar? Rafa sugeriu. Boa. Lucas concordou. Ela sabe tudo. No recreio, eles contaram para os outros colegas. Logo, todo mundo estava empolgado. Até quem antes achava a planta chata agora queria saber mais. E se a gente fizer uma lista? Uma menina chamada Júlia sugeriu. Tipo, 10 plantas que todo mundo deveria ter em casa. Gostei. Lucas disse. A gente pode começar com as que a Dona Maria mostrou. E assim, entre risadas e anotações, o diário de Lucas começou a ficar cheio. Mas o melhor de tudo era que, de repente, as plantas não eram mais só dele. Agora, elas eram de todo mundo. No fim do dia, quando Lucas passou de novo pelo boldo da calçada, ele parou e tocou uma folha com cuidado. Obrigado, ele murmurou. E, pela primeira vez, teve a impressão de que a planta tinha respondido. Não com palavras, mas com um leve balançar de folhas,
como se dissesse, de nada, menino. Lucas sorriu e guardou aquele momento no peito. No dia seguinte, acordou com uma ideia maluca na cabeça. E se a gente plantar um jardim na escola? Ele soltou no café da manhã, quase derrubando o copo de leite. Sua mãe levantou a sobrancelha. Que jardim? Um com plantas poderosas. Ele explicou, animado. Tipo o boldo, a babosa, a arruda. A gente pode cuidar delas e até usar quando precisar. O pai dele riu. E quem vai regar isso tudo? Eu. Lucas respondeu na hora. E os meus amigos também. A Júlia já disse que ajuda. A mãe trocou um olhar com o pai e suspirou. Bom, se for para ensinar vocês a cuidar das coisas, eu topo. Mas tem que ser organizado, hein? Lucas pulou da cadeira. Pode deixar. Vou falar com a professora hoje mesmo. Na escola, a ideia virou uma febre. A professora adorou e até deixou eles usarem um cantinho do pátio. Júlia levou sementes de hortelã que tinha em casa. O Pedro apareceu com um vaso de alecrim. Até a Dona Maria apareceu com um galho de arruda, dizendo, para dar sorte no projeto. Em pouco tempo, o jardim estava cheio de vida. As crianças corriam para regar, tirar folhas secas e contar histórias sobre cada planta. Um dia, o Lucas notou uma coisa estranha. O pé de arruda parecia mais verde perto da cerca, onde o sol batia menos. Será que ela gosta de sombra? Ele perguntou para Júlia. Ou será que alguém está regando demais? Ela respondeu, franzindo a testa. Decidiram observar. No dia seguinte, viram a Camila, uma menina quietinha da outra turma, agachada perto da arruda com uma garrafinha de água. Oi, Lucas disse, se aproximando. Tá regando a planta? Camila ficou vermelha. É. Minha avó disse que a arruda afasta coisas ruins. Eu só queria, ela parou, envergonhada. Júlia sorriu. A gente pode te ensinar a cuidar dela direito. Assim ela cresce forte mesmo. Camila olhou para eles, surpresa. Sério? Claro. Lucas disse. Planta é para todo mundo. E assim, o jardim foi crescendo. Não só as plantas, mas as histórias também. O Pedro contou que sua mãe usava hortelã para dor de barriga. A Júlia descobriu que o alecrim ajudava na memória e começou a levar um galinho na mochila antes das provas. Até o diretor da escola parou para olhar e disse, nunca vi os alunos tão animados com nada. Mas o melhor aconteceu uma tarde, quando Lucas encontrou a Camila sozinha no jardim. Ela estava com os olhos vermelhos. Tudo bem? Ele perguntou. Camila balançou a cabeça. Minha avó ficou doente. Ela sempre dizia que a arruda protege a família. Lucas não sabia o que dizer. Então, pegou uma folhinha da planta e colocou na mão dela. Leva para ela. Diz que é do jardim da escola. Camila segurou a folha com força. Obrigada. Naquela noite, Lucas olhou pro teto do quarto e pensou em todas as plantas que tinha conhecido. Elas não eram só folhas e raízes. Eram remédio, proteção, histórias. Eram vivas, de um jeito que ele nunca tinha percebido antes. E então, como se soubesse que ele estava pensando nisso, uma brisa entrou pela janela e balançou as folhas do boldo no vaso da sua mesa. Lucas sorriu. Eu sei, ele murmurou. Eu também tô feliz.